Louis Honslev. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Capítulo 20. Grandezas da análise. A teoria da linguagem prescreve uma análise do texto com base nas definições apresentadas anteriormente, complementadas por regras técnicas quando necessário. Essa análise leva ao reconhecimento de uma forma linguística por trás da substância imediatamente perceptível e de uma língua, isto é, de um sistema, por trás do texto. O sistema consiste em categorias cujas definições permitem deduzir as unidades possíveis da língua. O núcleo do procedimento é uma catálise pela qual a forma é catalisada na substância e a língua no texto. O procedimento é puramente formal, considera as unidades da língua como compostas por certo número de figuras às quais se aplicam regras precisas de transformação. Essas regras são estabelecidas sem considerar a substância na qual figuras e unidades se manifestam. A hierarquia linguística e a dedução linguística são independentes das hierarquias e deduções não linguísticas, como as físicas ou fisiológicas, que descrevem a substância. Portanto, não se deve esperar desse procedimento uma semântica ou uma fonética, mas, para expressão e conteúdo, uma álgebra linguística. Essa álgebra fornece a base formal para ordenar as deduções de substâncias não linguísticas. As grandezas algébricas, usadas pelo procedimento, não possuem denominação natural. Ainda assim, devem ser designadas de algum modo. De acordo com o caráter geral da teoria, essa designação será arbitrária e adequada. Por serem arbitrárias, tais denominações não implicam nada sobre a manifestação. Por serem adequadas, são escolhidas para permitir, do modo mais simples possível, organizar as informações sobre a manifestação. Como a relação entre forma e substância é arbitrária, uma única grandeza da forma pode ser manifestada por formas de substância inteiramente diferentes de uma língua para outra. A projeção da hierarquia da forma sobre a da substância pode variar profundamente segundo as línguas. O procedimento segue princípios fundamentais. Conferir capítulos 3, 6 e 14. A partir deles, especialmente para análise do texto, deduz-se o seguinte princípio de descrição exaustiva: toda análise, ou todo complexo de análises, que registre funtivos tendo uma determinada função como base, deve conduzir, sem contradição, ao maior número possível de categorias de funtivos realizadas dentro do maior número possível de categorias funcionais. Na prática, isso significa que na análise do texto, nenhuma fase potencialmente frutífera em resultados funcionais deve ser omitida. Conferir capítulo 13. A análise deve ir das invariantes de maior extensão às de menor extensão concebível, atravessando o maior número possível de graus de derivados entre esses extremos. Nisso a análise proposta difere da tradição. A análise tradicional costuma ignorar tanto as partes de grande extensão quanto as de extensão reduzida. Em geral, começa-se dividindo uma frase em proposições, enquanto o tratamento das partes mais amplas do texto, como grupos de frases, é entregue a outras disciplinas. Por exemplo, lógica ou psicologia. Diante de um texto não analisado, como todo o material produzido em francês, o analista tradicional inicia diretamente numa fase que resolve o texto em proposições. Presume-se, de modo explícito ou implícito, que já houve uma análise lógico-psicológica das partes maiores. No espírito dessa tradição, nem sequer se verifica se tal análise ocorreu, nem se ela é satisfatória do ponto de vista linguístico. A questão aqui não é a divisão de trabalho, mas a colocação dos objetos segundo suas definições. A análise do texto, bem como a das partes de maior extensão, cabe ao linguista. O texto deve ser dividido tendo seleção e reciprocidade como bases de análise, e em cada análise distinta devem-se buscar partes com a maior extensão possível. Um texto muito extenso, ou mesmo ilimitado, oferece divisões em grandes partes definidas por seleção, solidariedade ou combinação mútua. A primeira divisão estabelece a linha da expressão e a linha do conteúdo, solidárias entre si. Dividindo cada linha separadamente, torna-se possível e necessário analisar, por exemplo, a linha do conteúdo em gêneros literários e depois analisar as ciências em pressuponentes, isto é, selecionantes, e pressupostas, isto é, selecionadas. As sistemáticas da crítica literária e das ciências, em geral, encontram assim seu lugar natural no quadro da teoria da linguagem. No interior da análise das ciências, a teoria da linguagem deve alcançar a compreensão de sua própria definição. Numa fase mais avançada, as partes maiores do texto voltam a ser divididas em obras, tomos, capítulos e parágrafos, segundo relações de pressuposição.
Em seguida, do mesmo modo, dividem-se frases e proposições. Essa etapa inclui, entre outras coisas, a análise de silogismos em premissas e conclusões, ponto em que a lógica formal situa uma parte essencial de seus problemas. O conjunto amplia as perspectivas da teoria da linguagem e funda uma colaboração motivada e organizada entre a linguística, no sentido estrito, e outras disciplinas que, muitas vezes de modo impreciso, se colocaram fora de seu domínio. Nas operações finais, a teoria leva a divisões que atingem grandezas menores do que as anteriormente tomadas como invariantes e irredutíveis. Isso vale não apenas para o plano do conteúdo, onde a tradição ficou longe de levar a análise ao limite, mas também para o plano da expressão. Em ambos os planos, a divisão baseada na relação atinge uma fase em que a seleção é usada pela última vez como base de análise. Nessa fase, registra-se um inventário de taxemas, que são elementos virtuais. No plano da expressão, de modo geral, os taxemas se manifestam por fonemas. No entanto, uma análise rigorosa, guiada pelo princípio de simplicidade, muitas vezes conduz a resultados diferentes dos obtidos pelas análises fonemáticas usuais. Esses taxemas podem, por sua vez, ser divididos por uma análise universal que os classifica em sistemas com 2, 3 ou várias dimensões, segundo regras específicas. Não entraremos nos detalhes dessas regras. Elas se apoiam no fato frequentemente ignorado, de que dentro de uma mesma categoria, os elementos linguísticos diferem não apenas quantitativamente, mas também qualitativamente. Quando o inventário de taxemas é organizado em sistema, a consequência lógica é uma divisão ulterior de cada taxema. Suponha uma categoria com 9 taxemas classificados, conforme regras de distribuição qualitativa, num sistema bidimensional com 3 membros em cada dimensão, de modo que os 9 taxemas sejam descritos como um produto de 3 por 3. Os membros das dimensões tornam-se partes de taxema, pois cada um dos 9 taxemas surge agora como unidade que compreende um membro de uma dimensão e um membro da outra. Os 9 taxemas passam a ser descritos como produto de 3 mais 3 invariantes, isto é, os membros das dimensões. Essa operação produz uma descrição mais simples e mais conforme ao princípio de redução. As duas dimensões, enquanto categorias, são solidárias. Cada membro de uma dimensão combina com cada membro da outra. Os membros das dimensões aparecem assim, como partes de taxema e como invariantes irredutíveis. Da extensão do inventário depende, em grande parte, a possibilidade dessa organização em sistema. Quando ela é possível, os membros das dimensões, e não os taxemas, tornam-se os pontos terminais da análise. Chamaremos esses pontos terminais de glossemas. Se um taxema de expressão se manifesta, em geral, por um fonema, um glossema de expressão manifesta-se, em regra, por uma parte de fonema. Concluída a dedução sintagmática da análise do texto, inicia-se uma dedução paradigmática. Nela, a língua articula-se em categorias nas quais se repartem as categorias de taxemas de grau mais alto obtidas na análise do texto. A partir dessas categorias, por síntese, deduzem-se as unidades possíveis da língua. Dessa forma, as duas faces da língua, a da expressão e a do conteúdo, revelam uma estrutura categorial análoga. Esse resultado tem alcance considerável para a compreensão do princípio estrutural da língua e para a natureza da semiótica. Uma descrição sistemática da língua, fundada no princípio de empirismo, não admite uma sintaxe separada nem uma ciência autônoma das partes do discurso. Como vimos, as grandezas da sintaxe são, na maioria, variedades. As chamadas partes do discurso da gramática tradicional reaparecem, redefinidas, em posições diversas no interior da hierarquia das unidades. A ciência das categorias exige um conjunto amplo e coerente de termos e definições. Seus detalhes não podem ser proveitosamente expostos sem a apresentação integral dessa ciência. Do mesmo modo, a ciência das unidades que essa ciência determina não cabe ser tratada nos prolegômenos.